Aqui nós temos a tabela de Pitágoras e nós vamos preencher, fazendo esse preenchimento por etapas. Então, a primeira etapa é preencher a linha e a coluna 1. Então, a primeira linha e a primeira coluna. Então, como fazemos? Então, nós fazemos 1 vezes 1, 1 na linha e 1 na coluna. 1 vezes 1, eu vou registrar no encontro entre linha e coluna. 1 vezes 1 é igual a 1. Vamos continuar agora a preencher a coluna 1. Então, eu vou olhar 2 vezes 1, 2. Continuando a preencher a coluna. 3 vezes 1, 3. Preenchendo a coluna 1. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 1, 6. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 1, 9. E 10 vezes 1, 10. Agora, nós vamos preencher a linha, fazendo a mesma coisa. A linha vezes a coluna e no encontro entre a linha e coluna, nós vamos colocar o resultado. Então, eu tenho na linha 1. Então, vai ser sempre 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Seguindo a linha do 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Seguindo a linha, 1 vezes 3 é igual a 3. 1 vezes 4 é igual a 4. 1 vezes 5 é igual a 5. 1 vezes 6 é igual a 6. 1 vezes 7 é igual a 7. E 1 vezes 8 é igual a 8. 1 vezes 9 é igual a 9 e 1 vezes 10 é igual a 10. Vamos continuar analisando o quadro após ter preenchido a primeira linha e a primeira coluna. Então, aqui do lado nós temos um quadro que representa as multiplicações que fizemos. Então, coluna vezes linha, 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1 e assim sucessivamente. O outro quadro, nós temos as multiplicações da linha vezes a coluna. Então, é 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3 e assim sucessivamente. Então, nós pudemos ver que o quadro foi preenchido com a multiplicação por 1. E o que nós podemos observar no resultado das linhas e colunas? Nós podemos ver que todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Agora, nós vamos dar continuidade na segunda etapa do preenchimento da tabela de Pitágoras ou tábua de Pitágoras. Agora é a segunda linha, ou aqui, ou a segunda coluna. Então, nós temos 2 vezes 1 é igual a 2. Então, preencheu o encontro da linha com a coluna. Agora, 2 vezes 2 é igual a 4. E nós vamos preencher sucessivamente a coluna do 2 e a linha do 2. Após o preenchimento da linha do 2 e da coluna do 2, você deve observar como esses números, o resultado, foram aparecendo. Como que eles estão caminhando nessa tabela? Tanto na coluna do 2 quanto na coluna do 1. Se eu olhar daqui, ó, da esquerda para a direita, será que esses números foram aumentando, foram diminuindo? De quanto em quanto? E se eu olhar de cima para baixo, como que aconteceu
a mudança dos resultados? Será que foram aumentando, foram diminuindo? E de quanto em quanto? A próxima etapa, após o preenchimento da linha do 2 e da coluna do 2, nós vamos passar para a quarta linha. A proposta é que você preenche a quarta linha e a quarta coluna, fazendo a mesma análise. Como esses números estão crescendo, estão diminuindo, estão crescendo de quanto em quanto, diminuindo de quanto em quanto, como que você enxerga esses números. Após o preenchimento da quarta coluna e da quarta linha, você vai relacionar o resultado da coluna 2 ou da linha 2 com o resultado da coluna 4 com a linha 4. Os resultados daqui da coluna 2 comparados com o resultado da coluna 4, o que podemos observar? Se eu comparar o resultado da coluna 4 com a coluna 2, o que nós podemos concluir? Depois vai preencher a oitava coluna e a oitava linha. Então, tem a linha aqui do 8 e a coluna do 8. A mesma coisa, vai observar se os números estão crescendo ou diminuindo e de quanto em quanto. E agora, a relação que nós vamos estabelecer é comparar o resultado da coluna do 8 com o resultado da coluna do 4. E o que nós podemos observar comparando esses resultados? Ou comparar o resultado da linha do 8 com o resultado da linha 4. A próxima etapa é preencher a quinta linha e a quinta coluna. Depois, mesma coisa, observe como o resultado estão aumentando, estão diminuindo, de quanto em quanto. Depois, vocês vão preencher a terceira linha e a terceira coluna, fazendo a mesma observação, como eles estão sendo colocados no quadro. Eles estão aumentando ou diminuindo e de quanto em quanto. Depois, vai preencher a sexta linha e a sexta coluna. Preencheu, faz a mesma análise. Estão aumentando, estão diminuindo, de quanto em quanto. Aqui na sexta coluna, você deve observar, fazer uma observação dos resultados da coluna do 3, do 2 e relacionar com o resultado da coluna do 3. Ou observar o resultado da coluna da linha 6 e relacionar com o resultado da linha 3. O que será que o que tem em comum entre esses resultados? Depois vocês vão preencher a nona linha, a nona coluna, e aqui vocês podem fazer uma relação dos resultados da linha do 9, da coluna 9 ou linha do 9 com a do 3. O que esses resultados têm em comum? E depois fica para ser respondido a coluna do 10 e a coluna do 7. Aqui, no caso, você pode relacionar o resultado da coluna do 10 com o resultado da coluna do 5. O que a gente observa é o que vai ser respondido na questão 2. Observe as regularidades presentes nesse quadro que o auxiliarão a memorizar os resultados. Então, uma tabuada me ajuda a saber a outra.